Amém, queridos? Bom dia para todos, graça e paz para o seu coração. Curva sua cabeça um pouquinho, né? Vamos colocar esse tempo diante do Senhor. Pai, muito obrigado por mais esse dia, por essa manhã maravilhosa, quando as suas misericórdias se renovam nas nossas vidas, podemos celebrar a sua fidelidade. E mais uma vez, Senhor, queremos declarar que a nossa suficiência vem de Ti, que as nossas expectativas não estão em homem nenhum, mas elas estão no Senhor, o autor, o consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor, porque homem algum pode receber coisa alguma sem que lhe seja dada do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Ti, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O Senhor é uma rocha no seu caráter. Senhor, e nós Te celebramos. Queremos nos achegar a Ti, Pai, beijar o Teu rosto, dizer que nós Te honramos. Nós Te honramos, Senhor. O Senhor é o nosso Deus. E oramos que o Senhor libere sobre as nossas vidas o Seu Espírito, a Sua capacitação, a Sua palavra, e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo realmente se cumpra. Que o Senhor possa abençoar cada vida, cada casamento, cada família aqui representados. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nessa manhã eu gostaria, então, de entrar um pouco mais no assunto de família. Ontem a gente falou um pouco sobre casamento, né? E a gente falar aí sobre o princípio da família. Nós explicamos ontem que a natureza de Deus é uma natureza relacional, né? O DNA de Deus é relacionamento. Quando a Bíblia fala assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, essa palavra único no hebraico, Iead, é uma unidade composta, né? Aquilo que nós falamos sobre a Trindade. Então Deus é essencialmente relacional. E na criação ele se revela assim, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e semelhança. A palavra homem aí é a humanidade. Então fala assim, macho e fêmea os criou, quer dizer, o conceito de macho, de fêmea, de casamento, de família. Tudo isso é intrínseco, é inerente à natureza divina. Então a gente tem uma percepção muito mais profunda, uma revelação muito mais real de Deus quando nós vivemos em família. Por isso que a Bíblia fala que Deus faz com que o solitário viva em família. É interessante que Deus disse para Abraão, né, a promessa abraâmica lá em Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja bem que a bênção de Deus, ela não está associada com o indivíduo, mas ela está associada com a funcionabilidade da família. Inclusive, quando você estuda nas Escrituras, de onde vem o conceito de nação? O conceito de nação vem do conceito de família, não é? Quando a Bíblia fala sobre a casa de Jacó, que se tornou na nação de Israel, uma família que virou uma nação, não é? Então, para você entender, inclusive, os problemas de uma nação, é você olhar as origens, né? Como aquela família se desfuncionalizou ou não em relação ao propósito descrito por Deus, né? Então, o sucesso de uma sociedade depende, obviamente, do sucesso da família. O sucesso da família depende do sucesso do casamento, tá? Por isso que o casamento é o aspecto principal. Lembra que eu falei? Nós podemos resumir a cura de uma sociedade no casamento. E é por isso que hoje nós precisamos de uma revolução moral nesse sentido.
né? As estatísticas começam a melhorar em qualquer sociedade quando a gente começa a promover uma cultura de casamento, uma cultura de lealdade, de fidelidade, de confiança, de proteção aos filhos. Aliás, você querer lidar com a delinquência, você querer lidar com a violência que está aí fora, sem resgatar o princípio do casamento, você só vai enxugar gelo. Por mais que você se esforce, você não chega onde você tem que chegar, não é? Mas é importante entender que a família, ela funciona como uma caixa de engrenagens, é um conjunto de engrenagens e, de certa forma, qualquer falha no sistema acaba repercutindo, não é, ou prejudicando as pessoas envolvidas. Então, é importante, quando a gente fala sobre família, a gente entender como esse sistema funciona, e por isso que o meu objetivo agora com você é avaliar a história dos relacionamentos, né, dos nossos relacionamentos, num contexto restrito ao nosso lar, ou seja, esse ambiente onde nós nascemos, desenvolvemos o nosso ser, como também um ambiente no qual nós estamos gerando e criando os nossos filhos, não é? Querendo ou não, nós somos um resultado do nosso sistema familiar, nós somos uma consequência do nosso sistema familiar, não é? E é muito importante quando a gente pensa na restauração de uma pessoa, você lidar não só com o indivíduo em si, mas com o sistema familiar que aquela pessoa está inserida. Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha nessa área de comportamento de vício, não é? Restauração de pessoas que vêm de comportamento de vício, mas uma das coisas que mais revolucionou o mundo do aconselhamento é isso. É você não olhar só o indivíduo como indivíduo, né? Então você vai ajudar uma pessoa, vamos lidar com o fulano. Não, vamos lidar com o fulano, mas incluindo no processo de restauração o sistema familiar, porque às vezes pode ser que o sistema familiar daquela pessoa está muito mais adoecido do que a própria pessoa. Então, quando você lida também com essas disfunções, os resultados assim são muito mais promissores, né? Lógico, toda criança ela vai aprender o que ela vivencia. E, de fato, o lar, não é? A família é a mais fundamental escola da vida, é a família, não é? Então é no lar que se forma o homem de bem, a pessoa resolvida, que vai ampliar os horizontes do amor nos dias futuros, como também, às vezes, é de um lar disfuncional que vem aquele tirano genioso que pensa que o mundo existe para girar ao seu redor. Então, é impressionante como sempre a raiz está na família. Quando a gente ensina sobre as desordens psicoemocionais, e lidando com as principais psicopatias que estão aí infestando a nossa sociedade, é impressionante. A hora que você vai mapeando essas desordens, você sempre vai chegar numa família disfuncional, né? Mas antes da gente entrar aqui no princípio da família, é muito importante a gente definir o conceito de amor, né? O amor. A nossa tendência, às vezes, até como o pastor Ibe bem colocou aqui, é sempre assim, romantizar muito o amor, né? Lógico, o amor tem esse aspecto romântico, não é? Ou a gente, assim, define o amor meramente como uma afeição, né? Então, quando você fala assim, demonstrar amor, não é? Então, você ser aquela pessoa assim muito afetuosa, não é? Muito suave. Mas amor, gente, não é apenas afeição. Ela é afeição, mas não é apenas afeição, como muitos romantizam. Amor também é limites. Inclusive, Deus expressa o seu amor principalmente quando Ele nos corrige. E Deus corrige o filho que Ele
Ama ou que ele não ama? Então, correção está associada a amor ou a aversão? Amor, não é? Então, amor não é apenas afeição, é também limites. E não só afeição e limites, mas a justa medida entre afeição e limites. Os limites produzem disciplina, orientação, segurança moral, não é? E você vai ver desde o início de todas as coisas, Deus estabelecendo limites. Inclusive, é importante a gente entender isso, porque Deus nos criou com livre-arbítrio, e para sermos como Deus é, nós precisamos de exercitar as nossas escolhas. Então, nós não podemos criar, vamos dizer assim, aquela possibilidade de uma vida espiritual, uma vida moral, ausente de provas. Caráter é como ouro. Então nós vamos ter que discernir as provas de Deus, obedecer os limites que Ele está estabelecendo. Deus falou para Adão: Adão, olha, você pode desfrutar de tudo que está nesse jardim, mas dessa árvore que está aqui no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma desse fruto. Tem um limite. Então, limites vão produzir isso: disciplina, orientação, segurança moral, não é? Caráter. A afeição produz compaixão, solidariedade, fortalecimento emocional. E o equilíbrio entre limites e afeição vai definir a verdadeira liberdade. Liberdade não é você fazer o que dá na cabeça, o que você sente. Não. Você fazer o que você sente é pecado. Liberdade é o equilíbrio entre limites e afeição. E isso é o que define a verdadeira liberdade, então. E um verdadeiro padrão de liberdade no relacionamento vai produzir respeito, maturidade, convivência. Então, a verdadeira liberdade que caracteriza o amor se baseia na aplicação de limites e afeição dosadamente. A dose, nós sabemos, ela estabelece a diferença entre a cura e o veneno. Sim ou não? A dose certa, cura. A dose errada, mata. Amor sem limites é libertinagem. Amor sem afeição é legalismo. Tanto a libertinagem quanto o legalismo são elementos altamente tóxicos, principalmente quando a gente fala dentro dessa questão da criação de filhos, não é? Então, o verdadeiro amor é essa composição: afeição, limites e liberdade. Então, eu quero estudar com você aqui um quadro de valores que é legado aos filhos através do papel, ou da função, ou do princípio, né? O princípio do pai, o princípio da mãe e o princípio do relacionamento conjugal, tá? Então, a gente define isso aqui como uma cobertura familiar. A cobertura familiar não é formada só pelo papel do pai, ou o papel da mãe, mas também o papel desempenhado pelo relacionamento conjugal, casamento. O casamento também é uma pessoa, tá? O casamento é uma pessoa jurídica, é uma pessoa plural, mas é uma pessoa. O casamento tem identidade, não é? Tem propósito, ele funciona como uma pessoa, não é? Então veja bem, quando a gente vai estudando sobre isso, a gente percebe o seguinte, que o pai, ele desempenha basicamente 3 papéis, e nós vamos ver aí inclusive o conceito de liderança vem disso, tá? Mas o pai, ele vai comunicar ou deixar de comunicar para os filhos 3 coisas: direção,
limites e segurança. Isso é o papel do pai. Direção, limites e segurança. A mãe, por sua vez, vai comunicar ou deixar de comunicar para os filhos três coisas. A mãe. Nós vamos ver que esse é o conceito de administração, tá? Que é vínculos, nutrição e organização. Esse é o papel da mãe. E o relacionamento conjugal, casamento, por sua vez, vai proteger ou desproteger os filhos em três áreas. Sexualidade, afetividade e companheirismo. Inclusive aqui a palavra amor, né? A palavra amor no grego tem essas três vertentes aí. O eros, que é o amor conjugal, o amor sexual, o ágape, que é o amor altruístico, o amor sacrificial, esse amor que eu falei, que ele não está no nível do sentimento, mas ele está no nível do mandamento. Não é um sentimento, é um mandamento, não é? O ágape, o amor de honrar uma aliança, de negar a si mesmo, não é? De amar, se doar sacrificialmente, não é? Então, a palavra ágape e o filéu, que é a amizade. São os três aspectos fundamentais, os três pilares do casamento: sexualidade, afetividade, companheirismo, tá? Então nós temos aí 9 valores, que é o que eu quero trabalhar com você: o princípio do pai, o princípio da mãe e o princípio do relacionamento conjugal. Então aí a gente pode ter um entendimento de como a família precisa de funcionar numa perspectiva divina. E o que ocorre assim, eu até quando fui desenhando essa aula, exatamente porque muitas pessoas, elas vêm de um relacionamento nulo, crítico com os pais. Às vezes tem gente que nem sabe o que elas perderam em relação aos pais, porque não os tiveram. É muito comum, né? Você fala assim com a pessoa: ah, mas Deus é pai. Aí a pessoa fala: pastor, eu não sei o que é ter um pai, eu nunca tive. A pessoa cresceu com um buraco existencial. Ah, pastor, não tem nem o sobrenome do meu pai, não sei quem foi meu pai. Ou às vezes a pessoa não teve a mãe, ou os pais se divorciaram precocemente. Tinha lá 3 aninhos, nem viu quando os pais, cada um foi para um lado. Então essas pessoas, elas estão sendo, vamos dizer assim, subtraídas de uma proteção, de um referencial que seria fundamental para que os pilares de uma personalidade saudável fossem construídos. Então, qual que é a minha ideia aqui? É dar referenciais para que aquilo que deveríamos ter recebido dos nossos pais e por algum motivo não recebemos, nós possamos receber de Deus, não é? Porque Ele é pai de órfãos, juiz de viúvas, faz o solitário habitar em família. Rapaz, Deus tem um negócio com um órfão que você nem imagina. Deus é o costa larga de todo órfão, né? Então essa é a ideia, né? Aqui é um mapa para a gente observar essas relações familiares, as suas funções, né? Os seus resultados. Então vamos começar falando aqui sobre o princípio ou a função do pai. E como eu disse, o princípio do pai, ele vai comunicar para os filhos uma noção de missão e liderança. Missão e liderança. Porque a coisa mais importante na vida, depois de você
entender a sua identidade em Deus é você entender o propósito para o qual você existe. Porque, vamos dizer assim, a verdade mais fundamental sobre qualquer criação é que toda criação, para toda criação, é designada um propósito. Então, não é só existir, mas é você descobrir o sentido da sua existência. Então, quando a gente pensa nesse princípio do Pai, ele vai comunicar essa noção, uma noção de missão, você ser missional, você ter uma vida missional, missão e liderança. O que é liderar? Liderar é isso, uma definição simples é isso. É você, em relação a um grupo de pessoas, você estabelece uma direção, uma visão. Olha, gente, é lá que nós queremos chegar, não é? E, ao mesmo tempo, você zela pelos valores, pelos limites, pelos princípios, pelo discernimento da ordem moral, aquela ordem moral absoluta estabelecida por Deus, através da qual ele sustenta toda a criação. E o líder também vai trazer segurança, proteção, né? Então, o princípio do Pai tem a ver com isso: direção, limites e segurança. São os princípios que fundamentam uma boa liderança, não é? Então, a primeira coisa aqui é direção, tá? Direção. Inclusive, quando a gente olha para isso nas Escrituras, eu acho que um momento histórico muito importante da gente prestar atenção foi quando Deus estava guiando o povo de Israel pelo deserto, porque ali foi, vamos dizer assim, a infância da nação. Na Bíblia você vê Deus se relacionando com indivíduos, mas você vê também Deus se relacionando com nações. Aliás, se você estuda sobre o ministério profético, você vai ver que raramente tem uma profecia na Bíblia sobre um indivíduo. Normalmente, Deus está falando, as profecias, o ministério profético, ele tem mais a ver com o corporativismo, né? Com nações. Assim diz o Senhor para Jerusalém, assim diz o Senhor para Israel, para Amon, para Moabe. Ele está falando com as nações como se fosse um indivíduo. Então, ali, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, e eles estão no deserto, rumo a Canaã, seu destino, a gente vê esse processo. A Bíblia fala assim: como um pai carrega o seu filho nos seus braços, Deus conduziu Israel por um lugar que não havia caminho. Então você vai ver Deus ali como um pai conduzindo Israel. Então você vê direção, né? Deus se manifestava na forma de uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. A nuvem andava, o povo andava. A nuvem parava, o povo parava. Direção, porque quem dá direção é pai. Nós vamos ver quem ativa o senso de direção, de identidade na vida dos filhos é pai. Também Deus estabeleceu limites, ele revelou para Moisés todo um código de leis, todo um discernimento de como balizar e construir uma nação. Inclusive, a constituição dos países mais poderosos da terra se fundamentam na revelação dessas leis, desses limites que Deus escreveu em pedra para Moisés. Então, tem coisa que está escrito na pedra. Tem coisa que Deus escreve na areia. Os pecados daquela mulher pega em adultério, Jesus escreveu na areia. Ele desmancha com o seu sangue. Mas a lei está em pedra. Limites.
E também segurança. Quem é que guerreava as guerras de Israel? Deus. Então, isso é o princípio do pai, né? Primeira coisa é direção. Então, o perfil do referencial do pai vai produzir nos filhos esse senso de orientação e propósito na vida, ou seja, uma facilidade ou dificuldade de discernir e estabelecer as prioridades certas. É interessante como o senso de identidade tem muito a ver com a afirmação do pai. Quando a gente estuda sobre identidade assim, é um conceito muito amplo, né? É um conceito muito vasto, porque eu e você, nós temos uma identidade natural. Qual que é a sua naturalidade? Eu nasci em Belo Horizonte, talvez você nasceu em Brasília, né? Não, é um traço da identidade. Você tem uma identidade cultural, está aqui aí a cultura brasileira, ou talvez uma cultura nordestina, nortista, não é? Tem a identidade, assim, ela depende de muitos elementos, não é? Uma identidade familiar, nossa fisionomia, por exemplo, o idioma que você fala, não é? Uma série de coisas. E você pode observar que praticamente todas essas características que mais nos definem têm tudo a ver com os nossos pais. Com os nossos pais. Mas o ponto que eu quero pegar aqui é a identidade espiritual. O que é a identidade espiritual? É o conhecimento das verdades de Deus em todas as áreas e condições da existência. É você estar conectado com aquele bojo. Você entende que Deus tem para você, para cada um de nós, Deus tem uma revelação específica de quem nós somos, porque Ele tem um propósito para nós. E esse propósito já está implícito no nosso design. É você que escolhe o seu dom é que te escolhe, não é? Então, esse conhecimento das verdades de Deus, o que a gente observa é que esse acesso ao conhecimento das verdades de Deus sobre nós mesmos tem muito a ver com a afirmação do Pai. O que eu quero dizer? Gente, isso que eu estou te falando assim, é uma coisa bem empírica, né? Isso é científico, é o que a gente observa, principalmente nos aconselhamentos. Pessoas que vieram de uma cobertura familiar disfuncional, caracterizada por orfandade, alcoolismo, abandono. É impressionante como essas pessoas ficam desnorteadas na vida, como elas têm uma dificuldade crônica de discernir ou de se conectar, de acessar as verdades de Deus sobre elas mesmas. Aliás, muitas delas têm uma facilidade muito maior para acreditar muito mais nas mentiras de Satanás do que nas verdades de Deus. Já viu aquelas pessoas que elas sempre estão assim mergulhadas na inferioridade, na desistência, não é? Elas não apenas não se conectam com as verdades de Deus, como abraçam facilmente as mentiras de Satanás. Normalmente, pessoas que vieram de uma cobertura familiar, tiveram a afirmação do pai, referencial do pai. É impressionante como essas pessoas facilmente acessam as verdades de Deus sobre elas mesmas. Inclusive, o exemplo clássico disso foi com o próprio Jesus. Você lembra quando Jesus teve a humildade de se submeter ao batismo de João? E quando ele está sendo batizado por João, lá no Jordão, de repente, o Espírito de Deus desce sobre ele na forma corpórea de pomba, e uma voz brada dos céus: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Afirmação do Pai. Qual que é a próxima coisa que acontece? O Espírito Santo conduziu ao deserto para ser tentado.
Não foi o diabo que conduziu ele ao deserto, não. Foi o Espírito Santo. Não é? Lembra qual foi a primeira tentação? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Veja bem, a gente não tem tempo aqui para dar uma aula sobre identidade, mas talvez uma das coisas que mais denuncia uma crise de identidade é autoafirmação. Sabe quando a pessoa tem uma necessidade de se autoafirmar, de provar para os outros o que ela é e até o que ela não é? Então, quando a pessoa começa a querer dizer, eu sou, né? Imagina um líder que tem que chegar e falar, gente, eu aqui mando, eu que sou o líder aqui. Quer dizer, já deixou de ser. Não é? Quem é? Não precisa se autoafirmar. Quem é? Flui. Você não precisa provar nada para ninguém, porque você é. Agora, se você precisa se autoafirmar, é porque nem você mesmo acredita que você é. Então, quando o diabo falou, prova que você é o Filho de Deus, o que Jesus disse? Satanás, eu não tenho que provar nada, muito menos para você. Eu tenho a afirmação do meu Pai. Este é o meu Filho amado, em quem se compraz a minha alma. Afirmação do Pai. Pessoas que não tiveram a afirmação do Pai, mas como eu falei, né, às vezes a pessoa cresceu com esse buraco existencial. Então, a vida emocional dela começa a ser desequilibrada por uma carência. Em vez de ela ter a suficiência do Pai, a suficiência de Deus, ela tem a carência. E normalmente as pessoas tendem a preencher um déficit emocional com um crédito de concupiscência. E essas pessoas, às vezes, ficam muito vulneráveis aos desequilíbrios, pecados, né? Uma vida emocional totalmente desestabilizada. Perdem a direção na vida. Porque quando você, ao invés de ter a direção de Deus, você começa a viver em função dos seus desejos, das suas concupiscências, das suas cobiças, da sua carência, você ficou desnorteado. A vida começa a virar um labirinto cheio de becos sem saída. Tenta num relacionamento aqui, outro ali, outro lá, é uma decepção em cima da outra, a pessoa começa um negócio aqui, quando vê, desanima, começa outro lá, não termina, não é? É impressionante. Quando a pessoa tem um pai que cumpriu o seu papel, não é? E nós vamos ver que a principal coisa em relação ao pai, gente, não é a presença dele. É o referencial, o que ele significa. Porque pai é caçador. O homem é o caçador. É o que busca o sustento. É o que sai de casa. Então, a coisa mais importante é o que o pai significa para aquele filho. Aquele referencial, a afirmação que ele tem. Não é? Então, direção. O pai vai ativar isso. É impressionante como que o papel do pai ativa essa bússola. É uma bússola vocacional, não é? Uma bússola espiritual, onde esse filho, de repente, facilmente ele se conecta com as verdades de Deus que vão dar sentido à sua existência. Segunda coisa que o pai vai produzir na vida dos filhos é limites. Limites, não é? Dos limites vem o nosso quadro interno de valores. Não é? Quando a gente fala de limites, nós estamos falando sobre os princípios, sobre a capacidade de governar as nossas escolhas, os nossos comportamentos, não é? Então, limites vão estabelecer a noção de sanidade moral, não é?
fazer as escolhas certas na vida. Esse é um aspecto fundamental da formação do caráter, né? Caráter é o somatório das nossas escolhas. Então, quando você tem um pai que realmente ele era um exemplo, um padrão dos fiéis, é impressionante como isso escreve de maneira muito firme na vida dos filhos, não é? Então, os valores, os princípios, o estilo e o espírito de liderança, a motivação e a forma de comunicar valores do pai são determinantes, fundamentais em relação aos limites adotados pelos filhos. É impressionante, esse é o princípio de afirmar a consciência moral. A consciência moral, ela precisa de ser afirmada, não é? Veja bem, ninguém herda ou ninguém nasce com uma consciência moral danificada. Uma criancinha de 3 anos sabe o que é certo e o que é errado? Sim ou não? O que você acha? Sabe. Já viu que uma criança, quando ela faz uma coisa errada, por que ela faz escondida? Lógico, ela não tem ainda os sentidos amadurecidos para ser totalmente responsabilizada, mas ela sabe o que é certo, o que é errado. Mas essa consciência precisa de ser afirmada, protegida. Quem vai fazer isso? O pai. Então, os limites estabelecidos pelo estilo de vida do pai vão determinar um nível de proteção ou desproteção moral e espiritual na vida dos filhos. O pai também é quem afirma o senso de identidade, a consciência sexual dos filhos. Todo problema que envolve sexualidade, lesbianismo, homossexualismo, é impressionante. Qual que é o parâmetro mais forte? Orfandade paterna. Quem afirma, porque às vezes a gente pensa assim, enquanto o pai afirma a masculinidade do filho, a mãe afirma a feminilidade da filha. Não. É o pai que afirma tanto a masculinidade de um filho quanto a feminilidade de uma filha. Principalmente nessa questão do lesbianismo, hoje que virou uma febre, é exatamente isso, é o subproduto da morte do referencial paterno. Quem é mulher é que sabe. Você prefere receber um elogio de quem? De um homem ou de uma mulher? E quando você recebe, uma mulher recebe um elogio de um homem que ama ela com pureza, a pureza de um pai. Eu lembro minha filha, quando estava na adolescência, então ela ficava lá no espelho se embonecando, né? Desde criança, na verdade. Aí, às vezes minha esposa sempre elogiou ela muito, mas, né? Agora, quando eu elogiava, Bárbara, você está bárbara, você está uma princesa. A bichinha até se esticava, assim, né? Porque é um elogio que vem de um homem. É uma dose de feminilidade. Então, quem coloca limites, quem impede a loucura, a insanidade moral, sexual, é pai. É pai. Inclusive, quando a gente pensa toda essa lógica do discipulado, gente, sem querer, é muito importante a gente trazer as pessoas para a igreja, as pessoas serem discipuladas, mas a gente sabe que o principal referencial é aquilo que os pais estão, de fato, principalmente o pai, vive diante do filho, não é? É interessante que quando Jesus ele fala sobre o mandato cultural de discipular as nações, ele fala assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado.
Jesus não fala assim que o mandato cultural, a grande comissão é você ensinar os mandamentos de Deus. Vá lá e ensina os mandamentos. Não, não é ensinar os mandamentos de Deus. É você ensinar a guardar os mandamentos de Deus. Ensinar a guardar os mandamentos de Deus é ensinar obediência. Você só ensina obediência se você obedece. Você ensinar os mandamentos é legalismo. Mas você ensinar a guardar os mandamentos é estilo de vida, é coerência. Jesus não tinha um sermão sobre santidade, ele falou: eu me santifico a mim mesmo para que vós sejais santificados na verdade. Ele era o sermão, não é que ele tinha um sermão, ele era o sermão. Por que às vezes pais têm muitas dificuldades com os filhos? Porque na igreja eles são um santo. Sabe aquela cara de santo que só você sabe fazer? Mas quando eles estão sozinhos, eles são um demônio. Quando eles estão em casa, eles são um demônio. Então essa hipocrisia religiosa fere o princípio do ensino. Você não comunica. Não é? Então, o que nós estamos comunicando? Como que nós estamos comunicando limites aos nossos filhos? Quando eu falo comunicar limites, gente, eu falei, não é legalismo, tá? Comunicar limites tem a ver com liderança, que é você inspirar pelo exemplo, é você inspirar. Essa luz ninguém apaga no coração dos seus filhos. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, quando crescer não se desviará dele. Essa luz ninguém apaga, né? Limites. E a terceira coisa, eu não sei se já está na hora de dar o intervalo aí, qualquer coisa vocês me avisam, eu já me perdi naquele relógio ali, não sei se está decrescente, né? Passou ou não passou? Não, ainda não, tá. Proteção, segurança. Então, liderar é isso. Primeiro, né, o primeiro atributo da liderança é você inspirar direção vocacional, direção moral. Segunda coisa é você estabelecer limites, não é? Senso daquilo que é certo, daquilo que é errado, não é? Até onde você pode, até onde você não pode ir, não é? Deus revelou isso, inclusive, nos 10 mandamentos. Deus estabelece limites ali, não é? Então, os 10 mandamentos, eles não são negativos, eles são protetivos, são salvaguardas. É só você imaginar uma sociedade que está violando os 10 mandamentos, o que vai acontecer com essa sociedade? Onde você pode adorar os demônios, os ídolos, onde você pode desonrar pai e mãe, onde tudo bem se você assassinar alguém, tudo bem se você roubar, não é? Aliás, vamos soltar os bandidos mesmo, né? Vamos vitimizar os bandidos. O que vai acontecer com essa sociedade? Vai entrar em colapso, né? Vai entrar em colapso. Mas o terceiro ponto aqui da paternidade é segurança, proteção. O senso de segurança e confiança que constrói a autoestima tem muito a ver com o pai. Posicionamento, espírito de presença, iniciativa, provisão, tudo isso comunica segurança e descanso. O pai é aquele referencial que traz descanso. Quando você tem um pai responsável, que ama a sua esposa, que é a sua mãe, que é leal, que é fiel, que traz o sustento para casa, não é? Que protege a família, você pode ter infância, você pode ter uma infância. Então a criança chega em casa da aula, ela está despreocupada,
não é? Ela não está preocupada, será que hoje vai ter almoço? Não! Isso não é uma pergunta que cabe no contexto. Ela chega, ela quer brincar, ela está descontraída. Por quê? Porque ela está num ambiente protegido. Agora imagina o pai, em vez de vir para casa, ficou perdido no boteco. E ali ele já começa a gastar o dinheiro que ele deveria investir na família, já começa a ir embora ali no boteco, beirada, quando chega em casa, vai ter briga, vai ter discussão, essa família já começa a passar necessidade, esse pai já começa a se ausentar, tem noite que ele já nem dorme em casa, ele não traz a compra, aí as crianças começam a ficar aflitas, mãe, será que hoje vai ter aquilo que a gente gosta no almoço? Ah, meu filho, olha, a gente não conseguiu comprar isso. Eu não sei, mas isso vai gerando o quê? Uma ansiedade, que cava fundo na alma de uma criança. Aí começam as brigas, não é? A gente atende muitos casos depressivos. E olhou para ele assim, você vai ver, eu vou chamar meu pai para você. E foi embora, triste, né? Nem ligou. Aí no final do dia, ele está vendo o menino passar com o pai lá na frente, assim. Ele viu, olha aquele menino lá e o pai. E o pai do menino, baixinho, fraquinho. E ele, o cara um guarda-roupa. E ele ficou pensando assim, rapaz, se o menino fosse chamar o pai para brigar comigo, o pai dele ia apanhar demais, coitado. Mas na cabeça do menino, o pai era o Superman. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Ele se sentia tão... Vou chamar meu pai para você. Então, o princípio do pai, né, da liderança, se fundamenta nesses três aspectos: direção, limites e segurança. Se você não recebeu isso, caso você não tenha recebido isso do seu pai biológico, ou de alguém que serviu como um modelo de autoridade, a gente pode receber de Deus. Ele é pai de órfãos, né? Ele é um pai amoroso, que sabe compensar na sua justiça as nossas perdas. Vamos dar um breakzinho, daqui a pouco a gente volta então.